Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nessa tarde maravilhosa, em mais um pod com a Daina Steoli, e hoje a gente tem aqui a presença ilustre do nosso querido André Kubitschek, que é pré-candidato a deputado federal por Brasília. E André, muito obrigada por você ter aceitado o convite. E a primeira pergunta que eu quero fazer é sobre empreendedorismo. Você já carrega um nome de peso, um sobrenome de peso, e você tem um legado, né? E eu tô acompanhando que você está dando continuidade a esse legado. Então, você já tem, assim, eu quero saber qual a sua visão seguindo esse legado, com o seu nome, que você quer dar continuidade a isso aqui em Brasília. Sim. Dai, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E quando a gente conversa sobre legados e empreendedorismo, eu vejo que eu tenho um legado importante. Meu pai, Paulo Otávio, é um empreendedor, está no mercado há mais de quase 5 décadas, gerando diversos empregos, desenvolvendo a cidade, criando oportunidades para milhares de brasileiros. E isso é extremamente importante, porque o emprego é o que traz dignidade às pessoas, à mulher, ao homem. Então, o emprego hoje é a coisa que eu mais ouço. Quando eu ando nas ruas, o que mais eu escuto durante esse período de pré-campanha é o pedido do primeiro emprego. Gerar oportunidade, na verdade, né? Porque eu acredito muito, eu sou da área da educação também, eu amo tecnologia e uma das coisas que sempre me perguntam, por também ter ido para esse, que eu falo que é essa nova carreira, né, esse novo desafio, é sobre propósito. E eu vejo que a sua família sempre teve o propósito de transformar vidas. E como que a gente faz para transformar vidas? Eu acredito que é através do conhecimento, uma reforma de modelo ali de educação e realmente na geração de emprego. E quando a gente fala assim, empregar, a gente precisa empregar, a gente como empresário, pessoas que sejam qualificadas. Isso é um fato. Qual que é o seu plano, assim, de fazer com que isso aconteça? Você ter uma obra de mão qualificada nas suas empresas e na geração de emprego, na transformação da vida dessas pessoas. Sim, a qualificação é extremamente importante. E a gente tem em Brasília, a gente tem o Senac, a gente tem o Senai, eles O prestam Sebrae. Sebrae, eles fazem um trabalho bacana de instrução, de qualificação das pessoas. Inclusive agora no Manhattan, nosso hotel, a gente fez uma parceria com o Senac, disponibilizamos a nossa cozinha para que pessoas pudessem ir lá para um curso de gastronomia, para ter essa qualificação necessária para entrar no mercado de trabalho. Mas eu vejo que há ainda um vácuo, né, na qualificação em Brasília. E muitas pessoas qualificadas acabam indo embora, né, de Brasília. Então é preciso rever esse cenário. Quem sabe a gente cria PAAs em diversos setores no Distrito Federal, programas de aceleragem de aprendizagem. E há mecanismos modernos que dá para trazer uma qualificação melhor para a nossa população. E nosso currículo escolar também, eu vejo que uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje, que precisa ser feito hoje, é a educação financeira. Eu vejo que isso falta hoje no nosso currículo escolar. Ali no ensino fundamental, no ensino médio, acho que a gente poderia aprovar um currículo que se baseasse em coisas que a gente leva no dia a dia da vida empresarial, que são importantes até para aquela pessoa que vai ser empreendedor algum dia. Quem sabe a gente bota ali uma educação financeira nesse currículo para readequar nossos jovens para um futuro mais próspero. Há pouco eu estava conversando aqui com o pessoal e eu falei, gente, eu comecei a ler livros sobre empreendedorismo, eu já tinha saído da faculdade. A gente estuda a nossa grade curricular vários assuntos, mas sobre investimento, empreendedorismo e mesmo incentivo à leitura. Por exemplo, eu vou publicar um livro agora, vai para a gráfica daqui umas 2 semanas mais ou menos, e assim, eu nunca duvidei que eu pudesse ser escritora e tudo. Eu nunca fui incentivada, eu sempre estudei em escola pública, eu estudei no 111 do Recanto das Emas, porque minha avó morava lá, então eu conheço muito como é que é o ensino médio
aqui. Eu fiz faculdade particular porque realmente a gente não tinha muita condição de fazer na UNB, porque tinha que ter uma base ali muito maior. E eu queria saber de você o que você acha de... Qual o seu livro favorito, um livro que você se espelha e tudo mais? E se teria algo no incentivo de leitura na educação, assim, de incentivar os alunos a lerem mesmo sobre esse tema. Olha, um livro que eu indico para todo mundo normalmente é a Bíblia. Porque a Bíblia, se você lê ela minuciosamente, tem tanta coisa ali que a gente aprende muitas vezes errando e que a gente pode já se antecipar e aprender com os ensinamentos deixados pra gente há muitos anos atrás. A Bíblia é o manual da vida, para mim. Então ali a gente tem um vasto conhecimento, diversas histórias de homens sábios, que para mim é fundamental, é um alicerce de sabedoria, de conhecimento e de vertentes importantes que eu sigo na minha vida. É legal você falar isso. Eu escrevi uma matéria que se chama Cadê os Líderes, no Jornal de Brasília, e lá eu coloquei o que um líder precisa ter. Porque quando você lidera, é uma responsabilidade enorme. E você fez direito, certo? Fiz direito. Fez direito. E em algum momento você pensou em não seguir essa carreira? O que te move para isso, além do amor à Brasília? Então, na verdade, o meu primeiro curso foi administração. Fiz administração fora. E quando eu retornei ao Brasil, eu lembro nitidamente. Fui para uma reunião com meu pai, uma reunião que estava só advogados. E começa aquela falácia de advogado e termos específicos da advocacia. E eu saí da reunião e falei pro meu pai, não entendi nada. Tô perdido aqui. Eu era jovem ainda, tava com 22 anos. E cheguei para ele, pai, acho que eu consigo mesclar as duas coisas. Eu vou continuar trabalhando e vou também voltar a estudar. Vou ingressar agora no curso de Direito ali no UniCeub. E assim fiz. E fiz muito mais pelo conhecimento. Não tinha vontade de advogar, porque eu sou muito mais voltado para a parte empresarial, para o dia a dia empresarial, do que a advocacia. Então eu fiz pelo conhecimento, me deu uma base muito boa, porque hoje a advocacia no Brasil te dá uma fundação importante para tocar os negócios, porque tudo envolve... Dizem que quando você precisa de um advogado, acabou. É o resto da vida. É o resto da vida. Você tem que ter um advogado, né? Exatamente. Quando eu comecei, assim, porque começou agora, como pré-candidato, a gente não pode fazer muita coisa. Mas eu percebi e muita gente também tem falado que as pessoas, elas estão um pouco desacreditadas na política. Tipo assim, você fala de política, a pessoa, não quero falar disso não. E você agora é um new face, que eu chamo uma nova cara. Eu acredito que as pessoas querem ver mudança, querem ver caras novas, querem ver pessoas que estão dispostas a trabalhar por um propósito. E eu acho que isso é um ponto muito positivo, porque as pessoas, por mais que você tenha seu pai e tudo, as pessoas vão ver você como alguém que elas possam acreditar. Qual que é a sua forma de trazer essas pessoas? Tipo, para falar de política como se fosse um assunto qualquer, não só aquele estigma de que político é isso, que Sim. política a gente só está entrando por causa de motivos que não sejam pelo bem maior, porque é uma profissão. Se eu tô mudando aqui da tecnologia, tô saindo da tecnologia, do mundo da influenciadora, vou continuar, porque conhecimento a gente nunca deixa de ter, né? Conhecimento é a maior riqueza que a gente tem. E para a política, na política você tem suas responsabilidades como qualquer outra atividade. Como que você vai trazer essas pessoas para mudar isso na mente delas? Pois é, a gente vê um certo afastamento das pessoas no tocante à política, porque a política ela ficou um pouco com um aspecto sujo, né? Vamos dizer assim. E eu vejo que uma das coisas mais problemáticas que a gente tem hoje no nosso país é que as pessoas qualificadas, com credibilidade, não querem ingressar na política mais. Por medo, por insegurança, até por preguiça. E por esse
esse layout que a gente vê hoje, que todo político é taxado como maldoso ou antiético. Então a gente vê esse cenário turbulento e agora é o momento da gente começar a mudar essa visão da política. Porque a política, querendo ou não, é a única forma verdadeira, eficaz e duradoura para a gente fazer qualquer tipo de transformação social ou econômica para nossa cidade, para o nosso país. Então, é um trabalho de credibilidade que tem que ser feito. Isso é um trabalho dia após dia, aos poucos. Não dá para mudar a cabeça das pessoas de uma hora para outra, né? Mas aos poucos, com novas caras, com novas pessoas que querem gerar valor, que querem fazer a prática do bem, que querem produzir em prol do nosso país verdadeiramente, acho que a gente pode mudar esse cenário, essa cabeça, essa visão equivocada da política. Muito se fala em conhecimento pessoal, né? Acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue reagir diante as dificuldades em si. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é do Will Smith. Eu sou a menina das frases, eu adoro. Que fala, se o que você está fazendo não está mudando a vida ou transformando a vida de alguém, então você está fazendo a coisa errada. E o Anthony Robbins, ele sempre diz assim, o mestre antecipa e os amadores reagem. A gente teve uma grande dificuldade agora com a pandemia, porque muitas pessoas não estavam preparadas. E eu queria saber como que vocês fizeram, o que vocês puderam fazer para manter a equipe de vocês durante esse período. Sim. E como que vocês foram resilientes nesse sentido. Sim. Porque vocês têm uma responsabilidade enorme, muitas pessoas, e eu queria saber o que vocês fizeram, assim. Com certeza. Você mencionou o Tony Robbins, eu tive o o prazer Tony de conhecer ele veio para São Paulo há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e eu tive o prazer de ver uma palestra dele, fantástico, um incentivador de desenvolvimento, da pessoa em si, né? De você se sobressair, de você conquistar seus medos, de você fazer o mindset, né? Que é a transformação, porque a transformação do ser humano está na mudança da mente. Muitas das coisas que a gente se sabota é por conta da nossa mente, as crenças limitantes, o que a gente acredita que é uma verdade sua, né? Então a gente tem outros pontos de vista. Você já assistiu aquele filme Eu Não Sou o Seu Guru? Já. Com ele no Netflix? Já, ele bacana. Bacana. Então, assim, eu queria que você falasse assim mesmo o que vocês fizeram, como que vocês... Então, no aspecto da pandemia, eu trabalho na hotelaria, na Rede Plaza Brasília Hotéis. São 6 hotéis hoje em Brasília. É a maior rede de Brasília de hotéis. Foi devastador a pandemia, a gente já passou por crises econômicas, mas nada parecido com a pandemia, né? A gente teve que fazer uma reestruturação dos nossos quadros, dos nossos serviços, a gente teve que seguir todos os protocolos da OMS, o que encareceu ainda mais nossa operação, porque tivemos que criar certos hábitos que a gente não tinha anteriormente, em um momento já deficitário para o hotel. E o que a gente fez foi a gente se reinventou, basicamente. A gente viu que hospedagem não estava dando certo. Então a gente partiu e teve o approach de entrar no setor de long stay, de mensalistas. E aí a gente viu que tinha uma demanda na cidade. Jovens querendo sair das casas dos pais por questão de risco, né, com Covid, queriam se isolar. Velhinhos também queriam se isolar. E eles queriam se isolar em um lugar que poderia ter serviço. Então a gente captou que tinha essa demanda no mercado e encaixou perfeitamente pra gente e deu um sustento e um momento de muita incerteza pra gente. Gente, que bacana. Isso que você me falou me pegou um gancho sobre representatividade. Quando a gente fala de política, por exemplo, eu que sou mulher, eu vejo que o percentual, o maior eleitorado é o feminino, isso é um fato, e a gente tem pouca mulher para nos representar, que é o que eu falei ainda há pouco, antes de vocês chegarem, né? Aí eu falei assim, gente, como que a gente tem a maioria homem ali, quem vai representar, por exemplo, a dor que eu sinto, ou que as mulheres sentem,
Um homem não vai sentir, porque uma coisa é você assistir o filme, você ver o lugar, outra coisa é você ir lá e ver como que é aquela realidade, né? Então eu falo muito em representatividade na política. Sim. E você acabou de falar um assunto que é muito legal. A gente tem políticos, mas a gente não tem políticos empreendedores, que vai entender o que um empresário precisa ali no dia a dia. E isso que você falou é muito importante, porque a gente tem políticos que pegou a carreira política e não entende nada de empresa, não sabe o que um empresário precisa, necessita. Aí ele pega uma causa ali, pega outra causa ali, mas eu vejo que é o que a gente falou no início. O empreendedorismo é onde vai fazer a transformação da maioria das pessoas. É através do emprego, do conhecimento e tudo mais. Isso que você falou sobre representatividade, você está com um gancho bem legal para... Sim, hoje na Câmara Federal a gente tem 8 deputados, mas nenhum que representa a classe empresarial. Inclusive ontem eu estava com o Jael, que é o presidente do Sindobar, o sindicato dos bares, dos restaurantes e dos hotéis, e ele estava me relatando que na Câmara Legislativa também está complicada. Recentemente queriam aprovar, só para você ter uma noção, queriam aprovar a venda obrigatória de camisinha dentro de restaurantes. Ou seja, o empreendedor, a pessoa que abriu ali o seu restaurante, ia ter que obrigatoriamente vender camisinhas naquele local. Como se o empreendedor já não tivesse problemas o suficiente. O Estado ainda impõe, quer interferir, quer atrapalhar. Eu sempre digo, só do Estado não atrapalhar o empresário já tá bom demais. Não precisa de tanto, é só não atrapalhar. É muito burocrático tudo, assim, pro empreendedor, né? E tem algum projeto seu, assim, diretamente ligado para o empreendedorismo, tipo um incentivo para quem abrir um MEI, de uma consultoria, uma microconsultoria, porque a gente sempre fala que no Brasil, acho que 2 anos, né, que se mantém porque o empreendedor, às vezes, ele vai abrir a empresa, mas ele vai abrir, como a gente fala ali, no susto, né? Ele não se planeja. É cultural do Brasil não se planejar, às vezes, para abrir uma empresa. Às vezes não, né? E eu acho que seria interessante, ou você não acha, assim, ter esse incentivo para abertura ou para... nem que seja monetário mesmo? Qualquer incentivo, eu sou totalmente a favor. Eu acho que os empresários são os responsáveis pela economia. Hoje no Brasil a gente tem 50 milhões de empresários Não, desculpa, a gente tem 20 milhões de pequenos, médios e grandes empresários. 20 milhões. Esses 20 milhões de empresários geram 50 milhões de empregos no Brasil. Enquanto o Estado gera 10 milhões de empregos. Então você vê que a população depende da classe empresarial. Então qualquer incentivo é extremamente importante. Uma pauta que eu bato bastante e que é algo que está sendo discutido há muito tempo. Acho que a primeira proposta da unificação tributária foi feita pelo Flávio Rocha nos anos 90, se não me engano. E isso seria muito bom para a classe empresarial. Quantos investimentos o Brasil já perdeu? Um empresário quer coisa simples, um empresário quer... na verdade não é dificultar, né? É facilitar, né, a vida do empresário. Eu acho que é muito importante a gente pensar nessas pautas, porque se a gente não fizer... eu sempre falo, é só a das frases, né? Se você faz sempre as mesmas coisas, a gente vai obter os mesmos resultados. Quando a gente vem com essa mentalidade de que a gente está preocupado em inovar, ser criativo, trazer isso para a política, eu acho que vai ser muito legal. Por isso que, assim, eu estou muito feliz por causa disso, de ter tido a oportunidade de ter sido convidada, justamente porque a gente tem energia, a gente tem fôlego e a gente quer isso. E a mentalidade eu não tô ali só para fazer um papel. Eu tô ali porque eu quero fazer a diferença. A gente tá numa jornada aqui que ela passa muito rápido. E as pessoas a maioria estão sobrevivendo. O que eu falei ainda há pouco, tem pessoas que não estão preocupadas no livro que tem que ler. Ela tá preocupada com o que ela tem que comer. Tem preocupado porque, eu tenho que ir pro colégio, mas no meu colégio não tem merenda. E eu não consigo que meu filho tenha produtividade lá porque ele tá com fome. Então, assim, são vários momentos que a gente tem que pensar
pouco a pouco, igual você falou, a gente tem que ir solucionando uma coisa de cada vez. E eu te dou os parabéns, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Porque você é jovem, você tem poder aquisitivo, mas não, porque se me perguntar, dá medo? Dá medo, a gente se expõe, Sim. eu tô colocando ali a minha cara para ser vista. E eu queria saber como que você lida com crítica, com as críticas, porque você tá se expondo. Sim. Eu vou ser bem honesto com você. Eu não tive muitas críticas no momento, mas eu sei que virão. É um fato. É natural. É Né? natural. Não tem como evitar. Mas eu vou usar as críticas como fonte de motivação. Se blindar, né? Entendeu? Porque crítica, e aí, entendeu? O que essa pessoa que tá me criticando tá fazendo em prol da cidade, em prol do país? Entendeu? Criticar é muito fácil, é muito cômodo. Eu quero ver mesmo é quem vai sair, arregaçar as mangas, trabalhar em prol de um bem coletivo. Isso sim que merece aplausos, né? Então, crítica de gente que não tá fazendo nada, pra mim, vai passar batido, né? entendeu? Você usa como combustível, né? A Brené Brown sempre fala sobre... Ela escreveu um livro... Ela estudou durante uns 20 anos sobre vulnerabilidade, e eu sigo muito porque eu sei... Não tô tendo muitas... Eu já arrumei uns haters aí esses dias. Sim, vai aparecendo. Vai aparecendo, quando natural, você pega não tem partido e tudo mais, mas aí ela sempre fala, ela escreveu um livro, A Coragem de Ser Imperfeito, né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade de que a gente ainda não, a gente é um new face, né? E eu acho muito interessante. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre suas expectativas, Brasília, o que é que você realmente quer fazer de... Olha, eu amo Brasília incondicionalmente. Brasília foi onde eu nasci, foi onde eu cresci, foi onde eu fiz minhas amizades, onde eu me profissionalizei. Então eu tenho um amor por Brasília incondicional. Fora que eu também tenho um legado importante em relação a Brasília. Meu avô fez Brasília, ele fez parte da maior epopeia do século passado, cumpriu um preceito constitucional antigo que ninguém teve a coragem de cumprir até ele. Então, eu tenho um compromisso com essa cidade, eu tenho raízes com essa cidade, eu não estou aqui de passagem, entendeu? Então, o que eu puder fazer para gerar valor e melhorar, trazer benfeitorias, investir nessa cidade, desenvolver essa cidade, fazer com que ela cresça de forma ordenada, que ela abaixe um pouco essa taxa de desemprego. Hoje a gente tem quase 300 mil desempregados no Distrito Federal. Então qualquer coisa que eu puder influenciar, incentivar e melhorar, pode contar comigo. Quando eu vejo você falando agora, que realmente é um chamado, né? Que me fizeram uma pergunta esses dias. Foi no dia do evento da Moai, ali na Torre de TV. A gente estava fazendo network, e aí o rapaz me perguntou assim: Dai, o que você vai fazer? Você dá conta de fazer sozinha? Aí eu parei para pensar, falei, não. É humanamente impossível. Então é porque é de Deus. Então, se o que a gente vai fazer eu preciso de ajuda, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Ninguém nunca construiu nada sozinho. E isso que você está fazendo de seguir um legado é bem interessante e é louvável. E eu acho que se você tem um propósito bem definido, a gente consegue sair ali da linha do medo e atravessar para ter sucesso. E eu vejo quando você fala de Brasília, que você tem muito amor, mas eu vejo que o amor por Brasília, você tem por pessoas. Eu vejo que as pessoas, quando você tá... Todo mundo quer ficar perto de você, a gente já gravou alguns vídeos, e isso é muito interessante, porque todo negócio, toda empresa são voltados para pessoas, e eu vejo que você ama pessoas. Tô certa, né? Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de me envolver com as pessoas, eu sempre tive esse jeito mais agregador, né? Eu gosto de estar com gente, conversar, não sou
não tenho muito pé atrás, eu me solto mesmo. Eu acho que o diálogo e estar com as pessoas, acho que isso é fantástico. E dentro da minha empresa eu trato todos os meus colaboradores da mesma forma, desde do diretor financeiro, a camareira, eu trago todo mundo da mesma forma, todo mundo ali para mim, veste a camisa da empresa, tá comigo. O que você mencionou, união. Eu sempre bato na tecla de união, porque se uma pessoa deixa de remar o barco, nosso barco, a gente está todo no meu barco. Se uma pessoa deixa de remar o barco, a gente começa a desviar das nossas metas, dos nossos objetivos. Então eu dou valor igualmente para todo mundo e trato todo mundo da mesma forma. Isso é uma coisa que eu aprendi de berço dos meus pais e é algo que eu levo cotidianamente na minha vida. O que é que você teve que sacrificar, assim, quando a gente fala de sacrifícios, assim? Eu tive alguns momentos, até falei em alguns outros pods, que eu abri empresa, tive que vender a empresa e para mim é muito difícil quando... Foi um momento bem difícil que eu passei, porque a gente sente um pouco de vergonha, né? Aí depois eu aprendi que você só fracassa quando desiste, né? E o que você teve, assim, que sacrificar, que você falou, pô, eu tenho que fazer isso, eu quero que isso aconteça, eu vou acordar mais cedo, porque a gente tem os pilares, né? A gente tem família, espiritual, a gente tem o intelectual. Você imagina, é muita coisa para cuidar, né? A gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar do tempo com a família, tem o financeiro, o intelectual, o espiritual. E o que você teve que abrir mão, assim, para estar nesse novo desafio? Essa nova empreitada? Olha, eu abri mão de tempo dentro da minha empresa, um tempo significativo até. Tenho delegado algumas funções em razão dessa pré-campanha. E outra coisa é a minha vida social. Meus amigos questionam bastante a minha presença em devidos lugares e cobram minha presença, mas é um sacrifício que tem que ser feito. E eles acabaram entendendo isso e agora eles estão vestindo a camisa, eles estão juntando a mim nessa nova jornada, o que é bom, é importante para mim ter meus amigos próximos, minhas amigas próximas. Então, eu tô vendo que tá todo mundo caminhando junto agora. Isso é bacana. E querendo ou não, em um momento como esse dentro da política, a gente faz novas amizades. É um processo de conhecimento. O que eu tô ganhando durante esse momento, andando pelas ruas, conhecendo Brasília minuciosamente, isso é o tipo de coisa que a gente jamais faria se eu ficasse só no meu meio empresarial, na minha zona de conforto. Querendo ou não, é um conhecimento que ia ficar vácuo, que eu nunca ia ter. E a política te envolve, faz você ter que ir lá e conhecer pessoalmente. E conhecimento, no final das contas, é tudo, né? E a gente aprende tanto com o outro, né? Eu sempre falo, a gente tem que ter a humildade de... Todo dia a gente pode aprender algo novo, né? E eu dou treinamento. A gente falou lá no Líderes do Brasil, acho que eu treino pessoas sobre atendimento, por qualidade no atendimento, e o garçom ser sommelier, né? Gente, cada curso que eu dava, eu aprendia tanto. Quando eu ia pro outro, já mudava. Então, a gente evolui muito com as pessoas, né? E a gente nunca pode ter essa questão de... Eu vejo que você é muito humilde, porque tem gente que não consegue ter esse meio termo. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, e você é muito humilde. Eu tô impressionada com isso, porque tem pessoas que não conseguem ter essa separação, né? E isso tá se espalhando, tá? Porque as pessoas estão falando bem de você e tudo, nesse sentido, da questão da humildade, assim. É muito importante a gente ser humilde, né? Eu tenho que dar crédito aos meus pais, é um ensinamento de berço mesmo, desde pequeno eles me deram ensinamentos que me deixaram com o pé no chão, nunca me deixaram ficar deslumbrado ou soberbo. Eu acho isso uma coisa patética. Então eu sempre fui pé no chão, sempre dei valor às coisas, sempre vi a importância do trabalho e nunca subi a cabeça em momento algum. É bem legal. E o que é que você fala? Eu queria que você falasse para mim sobre como pré-candidato também, nessa empreitada, qual o conselho porque vocês
tem bastante experiência, ainda mais em Brasília, né? Falar de Brasília. Olha, a gente tá em um momento quase que no mesmo cenário, né? Nós dois somos pré-candidatos pela primeira vez no mesmo partido. Então, de ensinamento, eu acho que não tenho muito para lhe oferecer. Acho que a gente pode... É tipo falar assim, Dai, acorda todo dia e fala assim, eu vou fazer acontecer e vai. É igual o bispo da Comunidade das Nações, o JB, que ele fala o seguinte, primeiro você se joga da montanha, depois você cria as asas no caminho. Usa o conhecimento que você tem, seus dons e talentos. Por aí mesmo. Eu acho que nesse momento é a gente ter coração, entendeu? Buscar estar próximo da população para descobrir os anseios, as demandas de todo mundo. Essa proximidade é extremamente importante, não ficar muito só no virtual, em mídias sociais, etc. Eu acho que a gente tem que estar presente para entender especificamente o que está acontecendo em Brasília. É por isso que eu acordo muito cedo, volto para casa muito tarde, porque para ter esse conhecimento, tem que arregaçar as mangas e gastar muita sola de sapato. Olha, André, eu te desejo muito sucesso. A gente já tem 10 minutinhos. E sempre quando eu vou finalizar, eu sempre peço para você dizer uma frase que você usa como mantra. Tipo, porque a gente tem momentos que o ser humano é o seguinte. Isso já foi testado várias vezes aqui também. Às vezes acontece tudo de bom num dia, corre tudo bem. Aí você tem uma notícia ruim e aquilo te desmotiva. Então a gente tem que estar o tempo inteiro nos falando, pensando coisas boas e pra gente mesmo ir se blindando das coisas ruins. E eu queria saber se você tem um mantra, se você procura, se você se conhecer, assim, que teve que era de investimentos aqui, que era da XP, que falou que ele procurou essa questão e tudo, porque quando a gente fala assim, eu vou entrar pra política, vai envelhecer, você vai... Não, as pessoas costumam falar um monte de coisa, então a gente tem que realmente acordar e falar algo pra gente. Eu queria que você falasse uma frase ou algo que você faça que todos os dias, Te rejuvenesce, que te refortalece. E que que te mantém ali, firme no propósito. Algo tipo, que eu faço, né? Porque nem sempre vai o dia inteiro ou a semana inteira você vai ter coisas positivas. Em algum momento da vida da gente, a gente passa ali. Sim. Até quando relacionamentos, de amizade. Sim, faz parte. Ou se você queria fazer algo e perdeu a oportunidade, é tipo isso, entendeu? Momentos penosos vão sempre existir, faz parte da vida. Todo mundo tem o momento para cima e o momento para baixo. E o que eu busco sempre fazer é orar, porque Deus é quem me fortalece, Ele que acalma meu coração nos momentos de ansiedade. Então eu tento ler a Bíblia e orar. E para te deixar aqui uma frase, já que você pediu uma frase, eu vou lhe dizer uma frase. Marinheiro bom é forjado em alto mar. Durante a tempestade. Tempos difíceis que fazem... Onde que saem os grandes líderes, né? Exatamente. Nos tempos difíceis. O Lee Iacocca, né, da Chrysler, ele sempre falava que os líderes são feitos nos momentos difíceis. Muito interessante, André. Muito obrigada pelo convite. E assim, eu te desejo muita sorte, que Deus te abençoe, esteja com você, colocando as pessoas certas com vocês, porque quando dá vontade dele, tudo que acontece, até o errado dá certo. E exatamente. Assim, eu oro muito, vai acontecer, se for da vontade dele, e que você consiga alcançar seus objetivos. E parabéns, porque realmente eu vejo que você está se sacrificando, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, não precisava nem estar no Brasil, e você está aqui porque eu vejo que é pelas pessoas, é por amor a Brasília, é por amor à transformação mesmo, porque é muito difícil quando a gente vai em alguns desses lugares e a gente vê a dificuldade, entendeu? Que a gente levar esperança para essas pessoas e dizer assim, é difícil, mas é possível, entendeu? É levar esperança para essas pessoas, que as pessoas
muitas vezes não precisa nem o dinheiro em si, é acreditar que aquilo ali pode mudar, entendeu? Sair daquilo, porque a gente está numa jornada tão curta e a gente tem que esperar que com os nossos dons e as nossas capacidades a gente possa fazer com que outras pessoas também tenham uma jornada boa, entendeu? E parabéns e muito sucesso. Obrigado, Dai. Obrigado pelo convite. Gostei muito de estar no seu programa. Você que é uma menina fantástica, descontraída. Desejo também toda a sorte na sua pré-candidatura. Sei que, se eleita for, será um sucesso na nossa Câmara Legislativa, trazendo uma visão nova, de empreendedora, diferenciada, modernidade para nossa Câmara. E fica aqui um abraço a toda a sua equipe também, que está aqui com a gente. E a única coisa que eu tenho a pedir é sabedoria, pedir a Deus sabedoria para conduzir os trabalhos, para conduzir a minha vida de forma ética, prudente sempre. E eu espero que a gente tenha eficaz nesse pleito e que dia 3 de outubro a gente possa comemorar. Amém. Aleluia. Obrigada, gente.